bem-vindo aos que nos acompanham pela internet. Só para iniciarmos, eu vou dar os recadinhos rapidinho, que a casa não abrirá nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e também no dia 1º de janeiro. Com relação à nossa cesta básica, agora para janeiro, a gente está precisando de alguns itens, ou seja, quase todos, né? Alguns, quase todos. Que seria leite em pó, óleo, arroz, biscoitos, feijão, sal e café. Então, desde já a gente agradece quem tem contribuído sempre, quem puder, também é sempre muito bem-vindo. Eu acho que, recadinho, quem nos acompanha pela primeira vez, a gente lembra que todo o nosso cronograma, nosso trabalho fica sempre fixado aqui no nosso mural e também no nosso site. Aí quem quiser estar pegando mais informações, é só estar verificando lá para a gente não tomar muito tempo agora. Bom, então é isso. Então já tranquilos, né? Vamos nos sintonizando com essas energias que vêm do alto e que vão nos confortando, nos amparando, nos equilibrando e fortalecendo. E assim, com corpo e mente em harmonia, vamos elevar nosso pensamento e ao Pai agradeçamos pela vida, pela oportunidade de mais um despertar nesse dia novo que se inicia, repleto de coisas boas a nos esperar. Então, assim, façamos o nosso melhor e aproveitemos a cada instante para nos aprimorarmos e evoluirmos. Que assim seja, graças a Deus. Hoje o Mauro vai conversar conosco sobre solidariedade e Jesus, ante o Natal, né? Por favor, seja bem-vindo. Olá, bom dia. Vocês acordaram já? Bom dia, gente. Bom dia. Muito bem, né? Isso é importante, né, Dulce? Tirou você cedo da cama, então que seja um bom dia mesmo. Afinal de contas, já fazem bons dias que nós estamos juntos, caminhando lado a lado, com as pessoas que nós escolhemos para caminhar na vida, com as pessoas que às vezes a vida nos coloca de frente, com as pessoas que vão nos fazer com que a gente caminhe cada vez mais, empurrando para frente, perdão, e também com as pessoas que insistem em nos brecar o caminho. É o nosso dia a dia. E todo dia tem que ser um bom dia, né? Desde o momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir, que eu desperto para o dia, que seja o melhor. A Patrícia acabou de falar para nós isso na prece dela. Então, que realmente faça valer a pena esse dia. Seja ele como estiver, nublado, abafado, quente, ensolarado, chuvoso. Isso é o clima, né? Temperatura, clima, enfim. Agora, e o nosso dia que nasce a cada novo amanhecer, pois quando nós despertamos do sono refazedor do corpo, porque o espírito não precisa descansar, ele não descansa, ele trabalha ativamente, mas o corpo sim, ele precisa do descanso. E quando nós então nos despertamos, é mais uma oportunidade, é mais um dia que eu vou seguir adiante. É mais um dia que eu tenho que fazer que ele seja o melhor do que o ontem. E tenho que fazer o possível para que eu me prepare para um dia melhor ainda no amanhã. E essa preparação, essa predisposição que nós temos para que o dia realmente seja bom, é como se fosse um nascimento. É uma nova pessoa que nasce a cada manhã. Então, o Mauro já despertou hoje, no dia de hoje, e vai ter o seu dia até quando ele ficar
com a sua cabeça no travesseiro. Vai refletir, ver o que fez, o que deixou de fazer, vai entrar no seu sono e vai acordar no dia seguinte. E esse nascimento a cada nova manhã é que se faz um paralelo, que se faz uma semântica do nascimento do Mestre, do nascimento de Jesus. Não vamos aqui contar a história, falar a respeito de como aconteceu, do jeito. Todos nós estamos cabeludos de saber de como que foi contada a história. Né? Situações geopolíticas do momento. E, inclusive, também sabemos que a data também não é aquela data que houve o momento, né, que Jesus, ou Cristo, encarnou no planeta Terra. Mas também pouco importa tudo isso. Não vamos também falar a respeito do consumismo exacerbado que a época tanto coloca aí, que os comerciais, que a mídia, que a comunicação nos incentiva ao consumo. Também não vamos falar sobre isso. A gente vai falar exatamente a respeito desse despertar, deste nascer Jesus em você, em mim, em nós. Quando que o Cristo nasceu em você? Já parou para pensar nisso? Muitas vezes não. Porque ao longo da nossa existência, neste momento aqui, nesta encarnação, nós tivemos situações. Que tipo de situações? Bom, quando nós nascemos, os nossos pais, os nossos avós tinham uma maneira de ver o mundo, uma maneira de ver as religiões, uma época, não é a época do Dudu, mas a grande maioria de nós vivíamos numa outro tipo de época, de outra situação, e uma grande parte veio de uma outra religião, ok? Ou todos nós nascemos em berço espíritas? Oxalá assim o fosse, né? Tomara que assim o fosse, mas não, nós vivemos de várias outras instituições religiosas. E que tivemos, então, um início da nossa vida. E nos foi falado, foi nos mostrado algumas situações. E no momento que nós éramos pequenos, nós acreditávamos piamente nisso. E vocês vão lembrar, eu lembro muito claramente, quando eu fazia alguma coisa errada, ou fazia alguma traquinagem, minha mãe e meu pai falavam: Papai do céu vai te castigar, está vendo? E vai te castigar. Eu ficava, uau, caramba, eu fiz tão escondido, fiz tão bem a coisa, e mesmo assim alguém viu, né? E era essa coisa de botar o quê? Um receio, um medo na criança, para ter um freio. Alguém passou por essa situação? E diz que todos nós passamos por isso. Fazia parte. Então, eu tinha o quê pelo Papai do céu? Eu tinha medo. Aí, quando eu começo a compreender algumas coisas na vida, né, a criança começa a crescer, vai se alfabetizar. Naquele tempo, vocês são contemporâneos, vão lembrar, não tinha escolinha para criança de 2 anos. Né, nem RN, né, as mães cuidavam dos seus filhos e colocavam suas crianças a partir dos 6 anos e meio. Eu entrei com quase 8 anos, porque como eu faço aniversário no final do ano, a escola não queria me pegar no começo do ano, então eu me pegar aquelas coisas, né, faz parte. Então a gente começa a ter um pouquinho mais de ideia das coisas. E aí então vem a imagem, a figura mais presente de Jesus em nós, porque a gente vai fazer o quê? A primeira comunhão. Né? Então, por 9, 10 anos, a gente vai fazer aqueles que seguiam a doutrina católica. Né? Uma grande parte. Naquela época era muito mais, a Igreja Católica tinha um certo prestígio, hoje está meio balanceado as coisas. E nesse momento, o que nos é apresentado? É nos apresentado um Jesus o quê? Um Jesus diferente. Um Jesus que nos trouxe, que doou a sua vida para nos salvar. Ou seja, a culpa de que Jesus morreu é minha. Nossa, eu matei Jesus. Jesus morreu pelos meus pecados. Uau! Né? Então, esse Jesus ficava bem distante de mim.
Eu tinha receio de Jesus. Eu não permitia que ele vivesse em mim. E aí na primeira comunhão também, qual que é, né, o que uma criança de 9, 10 anos pode ter feito de errado para se confessar? Né? Brigou com o amiguinho na escola, chutou a canela da mãe, puxou o cabelo da vizinha, né, quebrou a vida. É traquinagens, são coisas normais do dia a dia. Né? Mas era colocado uma culpa muito grande em cima daquilo. Então eu me afastava muito mais de Jesus do que me aproximava de Jesus. E esse Jesus, né, era uma pessoa, aliás, não era nem uma pessoa, era um Deus. Então Jesus era passado para mim como se fosse Deus. E eu acreditava nisso. Né? E eu ficava meio assim, cabisbaixo, coçando a orelha, porque, poxa vida, então, caramba, ele morreu por minha causa, pelos meus erros, e eu matei ele, e que caramba que é isso? A gente ficava muito confuso em cima disso tudo. Né? E as imagens que passavam para nós do sacrifício do mestre eram imagens muito asquerosas, dantescas, que dava medo na gente. Meu saudoso pai, ele adorava ir assistir aquele filme O Manto Sagrado. Vocês lembram desse filme? No Cine Valparaíso, quem é da Zona Norte vai lembrar, que é onde hoje é o Mercado Carrefour, né? E ele levava com todo orgulho quem? Eu. Né? E lá estava eu. Eu tinha medo, não gostava de ver Jesus apanhando. Eu chorava compulsivamente. Meu pai bravo saía do filme para assistir o filme por causa que ia ficar dando assessoria para mim. Porque esta imagem que passava para nós de um Jesus sofredor. E detalhe, era sempre de costas, nunca mostrava o rosto de Jesus. Vocês vão lembrar desses filmes, era sempre de costa, não se mostrava o rosto de Jesus. Sabemos por quê. E então esse Jesus, que durante uma boa parte da nossa vida, nossa infância, ele ficou muito distante de nós. Por isso que eu faço a pergunta, quando que Jesus nasceu em você? É isso que nós temos que descobrir, esta é a essência maior. E é o tempo que vai dizer isso. Né? E nesse tempo, a gente tem o quê? As oportunidades que nós buscamos. Oportunidade que nós buscamos. Porque se eu ficar sentado, a oportunidade vai aparecer? Não, não vai. Então eu tenho que me mexer e ir atrás das oportunidades, fazer a coisa acontecer. E nessas oportunidades que nós buscamos, nós vamos ter o quê? Relacionamento. Que tipo? Todos os tipos possíveis. Profissionais, familiares, pessoais, sentimentais e por aí vai. E é nessa relação, nessa comum união de ideias e pensamentos que Jesus começa a se fazer presente em nós. Porque é na experiência, é no contato, é na atividade que eu posso e devo colocar todos aqueles ensinamentos que eu aprendi no catecismo, que eu aprendi no decorrer da minha vida, no dia a dia, porque é na prática, gente. Quando, de repente, alguém pisa no meu calo, literalmente, calo, né? Vai doer, não vai doer? Qual é a minha reação neste momento de dor? Eu vou, eu tenho outro calo aqui nesse outro pé, pode pisar, por favor? Não é bem assim que vai acontecer. Vai ter o quê? Uma reação espontânea natural de cada um. Que muitas vezes esta ação, ela parte para o revide. Se não físico, verbal. Só que, com o tempo, com as experiências da vida, nós vamos aprendendo. Porque a gente começa então com a maturidade a ver um Jesus diferente. Poxa vida, ele não morreu para salvar os meus pecados. Os meus pecados são frutos, se é que existe pecado, né? Os meus erros são frutos das minhas más ações. Então existe uma lei física, né, que Newton já descobriu há um bom tempo, que é uma ação gera uma reação. Então também tem a outra, que é a lei da gravidade. Se eu jogar uma coisa para cima, essa coisa vai cair aonde? Na minha cabeça. Então tá, se eu jogar flores, cai flores em mim. Se eu jogar pedra, cairá pedra em mim. A inteligência faz com que eu comece, então, a perceber a lição de Jesus. Não uma coisa imposta. Aqui no texto de Joana de Ângeles, com a mão de Divaldo, no livro Espírito e Vida,
fala exatamente sobre isso. Aonde existem vários propósitos nessa homenagem de Jesus. Entre esses propósitos, né, companheiros que dilaceraram a honra e se afastaram. Todos nós passamos por isso. Nosso dia a dia profissional, que tudo vai. Amigos que se voltaram contra a tua afeição e se fizeram adversários por melindres, por orgulho, por vaidade. Irmãos de fé que mudaram o conceito a teu respeito e atiraram espinhos por onde segues. Acontece isso também, gente. Colaboradores do teu ideal que, sem motivo, se levantaram contra o teu devotamento. Então, são situações do dia a dia, do nosso cotidiano, do nosso meio. Agora, se Jesus nasce em mim a cada manhã, as coisas são melhores. Eu consigo enxergar isso de uma outra forma. A partir do momento em que eu vejo que essas situações foram provocadas por mim, então eu reconheço meu erro e peço perdão. A partir do momento que eu vejo que essas situações não foram provocadas por mim, mas é o que aquela pessoa que está de frente a mim pode para hoje, é o que tem para hoje, eu também não vou condenar. Eu vou o quê? Procurar entender, vou procurar respirar, que é extremamente importante para não cometer besteiras, aceitar, porque o estágio é esse. Afinal, se eu vou enfrentar, eu vou estar fazendo algo que Jesus não faria. Então Jesus não está em mim. Então Jesus não nasceu em mim ainda. Então eu tenho que começar a descobrir esse Jesus em mim. De que forma? Curando as pessoas, andando sobre as águas? Não, não é isso, gente. Eu tenho que ver Jesus em mim nos dois pilares básicos que ele deixou. Porque ele não veio criar nenhuma religião, nenhuma doutrina. Ele veio nos dar um exemplo de vida. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Grande pilar mestre. Pois todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai, né? Todos nós estamos na mesma nau evolutiva, ninguém aqui está a mais ou a menos, caminhamos juntos. É nossa responsabilidade que esta nau, que esta nave, que este barco siga adiante, não importa as tempestades. E não faça aos outros que não queres que te faça. A segunda lastro para equilibrar esta nau. E assim, se eu tenho alguma coisa que o outro não tem, é meu dever e minha responsabilidade estender a mão e auxiliar. Então, se a pessoa não pode falar, que eu falo por ela. Se a pessoa não pode andar, que eu a carregue. Se a pessoa não... Entendeu? Jesus faria isso. E assim o fez. E nos deixou várias mensagens, vários legados de mexa-se, filho. Né? Pega a tua cruz e siga-me. E bora lá fazer. E muitas vezes nós temos receios, né? Nós temos medo de largar, de sair da nossa zona de conforto e ir para um outro local. Porque Jesus não nasceu em mim ainda. Eu ainda tenho em mim aquela imagem forte da manjedoura que recebeu os presentes. Eu tenho a imagem forte de um símbolo natalino qualquer, uma estrela, um Papai Noel, uma árvore, um presente. E eu tenho ainda a sensação de que segui suas ordens. Então tá bom. Né? Causa e efeito. A gente percebe que aquela situação toda que nós vivenciamos, ela é muito mais aparente do que verdadeira. Que eu tenho que fazer que esse Jesus viva intensamente em mim. Como, Mauro? Como eu posso fazer? Né? É dar tudo que eu tenho? Não, não é isso. Às vezes, quando nós andamos nas ruas, nós somos abordados por diversos tipos de pessoas.
sejam elas de terno e gravata, sejam elas de camiseta e pé sujo. Nós não sabemos. A vida está aí. Essa megalópole que nós vivemos nos dá várias oportunidades. E no decorrer dessa nossa jornada diária, é um momento que eu tenho que viver esse Jesus. Não estou nem sequer a par ou em condições de tirar a minha roupa e vestir aquela criatura, ou pegar aquela criatura, lamber as suas feridas ou lavar seus pés, como o mestre assim o fez. Estou equidistante disso. Oxalá, tomara que um dia eu possa fazer isso. No momento, não. Minha culpa, minha máxima culpa. Agora, o que eu posso fazer para aquela criatura? Ah, não vou pegar a moeda e dar moeda? Não é só isso. Não vai resolver. Ah, posso pagar um lanche para a pessoa? Eu como 3 vezes por dia, todos os dias. Então, eu vou fazer isso para aquela pessoa? Não. Então, não compensa. Você vai amenizar. Agora, o que você pode e deve fazer, que Jesus fazia a toda hora, a todo instante, abençoar. Mas por que eu vou dar minha bênção? Então, Jesus não está em você. O que é essa bênção? Um momento de reflexão, jogar uma energia no ar positiva, fique em paz. Durma tranquilamente. Se caso for à noite, o cara está maltrapilho, deitado no chão. Ao invés, esse cara bebeu todas hoje. Percebeu nas nossas ações? É muito mais espontânea, muito mais rápida. Esta é o caso de pisar o calo, guardado as devidas proporções. Então, que faça sair de você esta bênção. Uma bênção que pode ser um gesto, que pode ser um olhar, uma bênção que pode ser um sorriso, uma bênção que pode ser apenas, né, uma simples expressão. Porque aquela criatura que está na tua frente, não se sabe, mas pode ser até Deus. E com certeza é, porque todos nós somos deuses. Conversando ontem com um amigo, ele comentou algumas coisas e falou o seguinte, que ele gostava, né, e até hoje faz esse tipo de coisa, que ele ganha cestas básicas do trabalho dele, e ele deixa lá, ele usa a cesta para que quem bate na porta dele dá 1 quilo de arroz, ele dá 1 quilo de sal, né? Ele vai distribuindo até acabar a cesta, depois vai, porque ele falou, ele teve esse costume com a sua mãe dele, né, com a mãe dele, e que a mãe dele falava o seguinte: filho, dê sempre, porque nós não sabemos que pode ser Deus que esteja batendo na sua porta. Ok, faz parte, já é uma maneira de trazer a caridade. O Natal é dádiva do céu à terra, como ocasião de refazer e recomeçar. Esta oportunidade que nós temos, que oportunidade que é esta? Todos nós, né, estamos vivendo, né, hoje é dia 19, é isso? 19 hoje? 20 já? Nossa, já é dia 20 já. Né? Então faltam 5 dias ou 4 dias, né, porque a noite de Natal é a grande celebração, para a grande festa. Que seja realmente uma festa de alegria, de confraternização, de abraços, de distribuição, de afetos. É fundamental. Existem algumas famílias que apenas nesse dia se encontram. Quando se encontram. Se nós perguntarmos, né, aliás, eu vou fazer essa pergunta daqui a pouquinho, então vou reservar, mas se a gente comentar um com o outro, né, nós vamos ter casos de amigos, ou mesmo muito próximos de nós, de pessoas que nem se cumprimentam no Natal. Ou ainda, pior, né, irônica e falsamente se cumprimentam no Natal. Então são todos esses casos que faz essa aproximação ou não em relação ao Natal. Ou se fosse uma obrigação. Não é uma obrigação, gente. Né? Então, a pergunta que eu vos faço, e gostaria que alguém de vocês respondesse, ou todos quisessem responder, é o seguinte: o que é o Natal para você, Zeca? Pode ser em 1 ou 2 palavras. Fraternidade. Uma fraternidade. Márcia, o que é o Natal para você, querida?
Ok, para você. União para você. Tati. Tem até uma piadinha sobre isso, depois eu conto a piadinha. Amor, né? Quem quer falar? O que é Natal? O que é o Natal? Confraternização. Du, para você. Ótimo, tinha que vir mesmo, alegria, né? Gente, é interessante, né? Que esses conceitos todos verdadeiros que foram expressados aí, é o Natal, é a nossa imagem de Natal, né? Amor, solidariedade, fraternidade, alegria. Algumas pessoas podem dizer que Natal é o dia mais triste que tem. É solidão. Natal é consumismo. Natal, a minha religião não classifica Natal. São situações. Então, percebam que a gente não pode pegar a data em si. Nós temos que ter o amor, a solidariedade, a união, a alegria, todos os dias. Que bom que pelo menos um dia a gente tem, né? Mas o importante seria todos os outros dias. E todos esses outros dias é exatamente quando Cristo nasce em mim. Não sou eu que vivo, mas sim é o Cristo que vive em mim. Paulo. Ó, pelinhos ficaram de pé. Gente, é bárbaro, porque ele não apenas, né, externou, falou, né, vociferou, ele vivenciou aquilo. O grande apóstolo, Paulo, né, ele não foi apóstolo. Tá bom, eu sei que ele não foi apóstolo, mas podemos assim o classificá-lo, né? O grande apóstolo ou discípulo, vamos dizer assim, Paulo, ele teve uma vida depois, no caminho de Damasco, né, interessante, que ele vivia algumas situações. Ou ele estava preso, ou ele estava andando. E no intervalo entre estar preso e andando, ele apanhava. Então era uma coisa muito difícil a vida de Paulo, tá? Ele vivia essa condição assim, ele estava preso, caminhando, e quando ele ficava preso, ele aproveitava para escrever para as aldeias, para as cidades, que ele já tinha ido lá. E aí, ele se entregava. E, gente, quando fala andar, hoje, se nós imaginarmos um mapa mundi no nosso plano mental e sair, né, da Palestina, ir até a Grécia, da Grécia ir para a Mesopotâmia, a pé, ele andava bem. Né? Então, tinha um período aí bem interessante de Paulo aí. E sempre, então só que ele andava, apanhava, era preso, sorrindo. Porque Cristo, ele não vivia mais, Cristo vivia nele. Bárbaro. Então, quando que Cristo nasce em nós, e qual é o nosso caminho de Damasco? Qual é esse despertar? Quando foi esse despertar que fez com que meus olhos se abrissem? Que fez com que eu pudesse, então tá, eu entender Jesus. O que é entender Jesus? Cada um vai descobrir. Este ser que nos mostrou muitas coisas, este ser homem que veio através dos seus ensinamentos, né, tão significativos, gente, que o mundo, embora sempre tem algumas outras divergências, mas o mundo em si, nós estamos terminando o ano de 2015 para começar o ano de 2016. Uma grande parcela da população segue esse calendário, ok? Inclusive tem, depois de 2016, duas letrinhas. Qual que é? DC, né? Ou seja, depois de Cristo. E quando os historiadores querem falar alguma coisa que aconteceu, coloca AC, a pessoa, o cidadão, o ser, o ente, a criatura, o homem, dividiu o mundo em dois momentos, antes e depois dele. Então não é qualquer coisa. Então não é qualquer coisa. Respeitamos todas e qualquer cunho religioso, que, salvo me engano, os judeus estão em 5.700 e tralalá. Ok, faz parte, né? Os próprios também islâmicos
dinâmicos, tem uma outra... Tudo bem, faz parte. Mas se você vai assinar um cheque, fazer alguma coisa assim, como se existisse assinar cheque hoje em dia, né? Mas se você for fazer algum documento, você vai colocar 2015, 2016. Você tem que ficar essa coisa. Então foi uma criatura que veio para nós com uma dádiva de Deus. Assim como são os nossos filhos e são os nossos netos. São dádivas de Deus. Nós somos co-criadores. Nós temos que chegar e levar, né, essa criatura que Deus nos depositou como responsáveis da sua evolução, do seu crescimento, da sua educação, em nossas mãos. E o que eu faço com este presente que eu recebo? Amor, alegria, é o nascimento. É o nascer. O homem, o ser humano, ele é um animal, né? Nós somos animais racionais, que esse lance de nascimento, né? De gerar, né? É os que tem mais durabilidade. São 9 meses normalmente, tem os apressadinhos que vêm de 7, mas normalmente são 9 meses que levam à gestação, né? Outros animais, algumas semanas até. Né? E temos o elefante, que daí, guardadas as devidas proporções, ele é um pouco mais, é quase 1 ano a gestação dele. Né? Mas a cria, né? Ou seja, saiu de dentro das minhas entranhas e colocou... O ser humano é o mais dependente de todos. Quem já viu, né? Eu tive a oportunidade de ter gatinhos. E certa feita, a minha gata deu à luz, e deu à luz é ótimo, né? Pariu, fez a cria dela, e nós ficamos com uma gatinha. Então tínhamos a mãe e a filha, digamos assim. E a filha cresceu, e a filha também deu à luz no mesmo época que a gatinha avó deu à luz também. Então eu tive um monte de gatinho em casa, né? E era bárbaro, gente, porque... Eles estão lá pequenininhos, vão lá brigando pelas tetinhas, vão mamando, não sei o que e tal. E depois abre o olho, acabou. Depois que ele abriu os olhinhos, já sai brigando, dando pancadinha no outro. É bárbaro isso. E os nossos filhotes, digamos assim, quando nascem, né, nós estamos tendo uma experiência mais concreta nesses dias, a total dependência. Porque eles não vão atrás da tetinha, né? Eles precisam que tenha toda a higiene, né? Que eu brinco com a minha netinha. E a Luísa, o que ela fez? Ela comeu, mamou e fez cocô. É isso a vida da criança até um bom tempo. Né? Não vai sair desse tipo de coisa. Porque precisa da ação dos pais em cima. Então, o ser humano, ele é muito dependente. Quando as aves vão lá, dão a cria nos seus altos ninhos, pega lá a avezinha mãe, pega a minhoquinha, leva, não sei o quê. Quando o filhinho começa já a fazer assim, o que ela faz? Cutuca o filhote para poder sair do ninho. Vai, se vira, filho. E se ele não bater as asas, o que vai acontecer com ele? Bau. Acontece, às vezes? Acontece. Somos mais fracos, acontece. Mas aqueles que começam a bater, já surgiu, somos nós. Quando que nós vamos bater as nossas asas? Acreditar que somos capazes, pois tudo posso naquele que me criou. Paulo de novo. Então olha como é importante nós entendermos as ações desses emissários que foram nos colocados como exemplo, para seguirmos adiante. Então o nascer do mestre tem a sua data X aí, tem a sua importância do mercado, uma série de fatores. Mas, volto a frisar, qual foi o caminho de Damasco que você percorreu? Que momento que foi esse? Às vezes, esse momento pode ser até meio que balançar muitas estruturas. Pode ser forte, pode ser agressivo, mas é o despertar. E nesse despertar é que nós, então, vamos começar a entender, como o próprio Joana fala para nós aqui. Sentirás que Jesus... escolhendo um humilde refúgio para viver entre os homens, semeando alegrias incomparáveis, nasce agora no teu coração. Nasce agora no teu coração.
como a informar-te que todo dia é Natal, para quem ama e deseja transformar-se em carta viva, exemplo, né? Como Paulo foi exemplo, para anunciá-lo às criaturas desatentas e sofredoras no mundo. Então é nosso papel também, né? De propagar a boa nova, né? De levarmos adiante as mensagens. Somente assim, todos nós ouviremos o hino da alma e entenderemos a saudação inesquecível dos anjos na excelsa noite. Vocês lembram desse hino? Glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. Então, glorifiquemos o dia de hoje. Glorifiquemos, saudemos o nosso dia como se fosse o melhor dia. E é o melhor dia da nossa existência. Fiquemos em paz, né? Abrindo os nossos corações e nos colocando a servir mediante as nossas condições. O que eu posso fazer é isso? Façamos. E se eu viver o meu dia desta maneira, certamente todo dia será um Natal. E certamente o grande mestre, o grande arquiteto do universo, né, o grande homem que nos mostrou o caminho, a verdade e a vida, irá nascer dentro de nós. Estamos abertos às perguntas. Alguma pergunta? Algum comentário? Obrigado. Maurinho, esse clima do Natal também, ele é construído, né? Sim. Essa construção, ela vai desde os interesses comerciais, né, vai desde os interesses mercadológicos, assim como também ele é construído, isso numa visão estreita da visão do Natal. Né? Para quem não sabe, não tem uma criança aqui que fala, não, então, Papai Noel não existe, tá? Putz, eu falei. E ele é fruto de uma grande empresa de refrigerante. Tá? Tem toda essa imagem pré-construída buscando o consumismo. Mas é lógico que a história que foi nos falada aqui hoje, através da pena de Valdo, sob a influência de Joana, nos faz que essa construção é nosso dia a dia, é interno. Essa construção que me faz eu observar os pequenos detalhes. Eu observar, tem uma passagem belíssima no Evangelho segundo o Espiritismo, que narra a história de uma senhora que se doa, né, para os enfermos, para os maltrapilhos, e ele leva a filha junto. E lá pelas tantas a filha comenta, me dá aqui a sopa que eu vou levar para fulano beber. Por quê? Foi você que fez a sopa? Ela falou, não, então o que adianta então se você faz? Então, a mãe estava impedindo que a filha praticasse. Não, mas estava mostrando, ensinando que ela tem que fazer também o preparo de tudo aquilo. É um grande passo, ela já se colocar em predisposição para servir? Lógico que é. Mas a mãe aproveitou a oportunidade para mostrar que também tem algo a mais. Então você vai lá, vai descascar a batata, vai amassar a cenoura, vai preparar o caldo, vai temperar. Isso é bárbaro também. Tivemos ontem, né, essa oportunidade de vivenciarmos essa experiência. Né? Ok, é extremamente. A pessoa chegou na hora e apenas levou. É válido, muito válido. Mas é sempre este preparo aí, essa doação do seu tempo, da sua dedicação, do seu carinho. E isso é o nascer dentro de nós. É essa construção desse novo ser. Né? Então, quando eu dei o exemplo de que a criança nasce, ela é totalmente independente, ela está em processo. Então, eu como responsável, pai, genitor, não sei, eu vou ofertar aquilo que eu posso. Seja bens materiais ou espirituais. E com o crescer daquela criatura, ao ponto dela já ter as suas próprias identidades mais resolvidas, tudo aquilo que ela recebeu, ela pode multiplicar, aproveitar, seguir o seu caminho ou não. Mas aí já não depende mais daqueles que conduziu.
e sim daquela criatura, porque ela é uma individualidade. E vai seguir. Ela vai começar a construir o seu caminho. Mas, pelo menos, teve um norte, teve uma base. E vai seguir adiante. E o grande mérito da espiritualidade é aproveitar toda essa matéria-prima para fazer a sua ação. Perfeitamente. É como diz o nome Natal, né? Natalício, nascimento, né? E a espiritualidade nos diz que desde setembro, final de setembro, já começa esse clima de amor em volta do planeta. E é onde os amigos espirituais se aproveitam desse momento de amenizar o coração das pessoas, né? Para que eles possam trabalhar também e ajudar muitas outras criaturas. Então, olha a responsabilidade, né? Da gente trazer esse natalício todos os dias, como ajudaria esse planeta, né? Todos os dias. Né? É importante porque nós não estamos sozinhos. Estamos rodeados de pessoas, fisicamente falando, no nosso dia a dia. Ou alguém pega algum transporte público e só você entra no metrô. Né? E não tive essa sorte ainda, né? Eu já consegui atravessar o metrô, mas eu queria ficar no carro, mas eu consegui atravessar. Faz parte, né? Então nós vivemos num emaranhado de pessoas. E fora isso, tem muitos outros espíritos em nosso entorno. E essa espiritualidade positiva, ela começa a nos preparar de antemão para a chegada do grande momento, desse nascer, desse despertar da nossa consciência. Então, meus queridos, lembrar aquela passagem de Jesus: quem tem olhos de ver, que veja; quem ter ouvidos de ouvir, que ouça. Então, vamos tirar, né, essas... Como chama aquela coisinha que a pessoa nasce? Meleca, né? Tirar aquela coisinha do olho, lavar com água, né, os nossos olhos, para os nossos olhos abrir mesmo e eu enxergar melhor. Tirar a cera do ouvido também, para escutar melhor. Que às vezes o clamor é um clamor silencioso. Né? Para nós terminarmos, tivemos, acho que foi semana passada, no decorrer da semana, que nós ficamos algumas horas sem um aplicativo social aí, e as pessoas ficaram meio que desesperadas. Logo em seguida, que aqui nada funciona, era para ser 48 horas, ficou apenas que 10 horas, uma coisa maravilhosa, né? Enfim, e aí já começou Brasil é fantástico, né? Amamos esse país. Começou a rolar brincadeirinhas dizendo o seguinte, né? Uma pessoa abraçada a outra aos prantos, né? E que naquele período que ficou 10 horas sem o aplicativo, a pessoa descobriu que tinha uma outra vivendo do lado dela. Então, olha que coisa louca, gente. E é verdade. Né? Também ontem, conversando com outro amigo, ele falou que tinha ido recentemente num casamento, daquelas mesas de 8 lugares, eles colocam aquelas coisas no meio que você quase não enxerga o outro do outro, tão grande que aqueles vasos, que então ele queria conversar, ele puxou um pouquinho o vaso para cá e começou a conversar com as pessoas. Então era ele e a pessoa de frente estava conversando, os outros 6, tudo clicando lá no negócio. Então, é interessante essa vida. Né? Então, essas oportunidades, eu estou construindo o quê? Né? Qual é esse meio? Onde está nascendo, né, as possibilidades do novo amanhã? Nos aplicativos, nos digitais. É fantástico, é legal, é importante. Vivemos uma revolução tecnológica. Tudo isso é válido. Mas eu tenho que saber aproveitar da melhor maneira possível. E não me deixar, né, levar e vivenciar apenas isso. No mais, queria desejar a todos vocês um bom Natal, né? Que realmente o nosso caminho de Damasco esteja cada vez mais perto, para eu poder despertar em mim esse Jesus que não veio morrer por nós, que não veio salvar o pecado do mundo, mas aquele Jesus que veio, vem cá, pega a tua cruz, vem do meu lado. Você pode fazer tudo o que eu faço. Vamos lá, acredite em você, que Deus te ama. Então, na certeza desse amor de Deus, na certeza que Jesus está conosco e nasce a cada dia dentro de mim, tenhamos todos um bom Natal, boas festas. 2016 estamos na área de novo e bora para frente, certo?
Bom, então, envolvidos ainda no amor e na luz do Pai, vibremos. Vibremos pelo nosso planeta, envolvendo muita luz, muita paz e muito amor. Vibremos pelos enfermos, levando essas vibrações em forma de medicação para alívio de suas dores e que possam se sentir renovados e fortalecidos. Vibremos por aqueles que acabam de desencarnar e retornam à pátria espiritual. Que eles sejam envolvidos em muita luz, muita paz e muito amor. E vibremos pelos nossos lares, levando essa luz, esse amor, em cada cômodo, envolvendo a todos que conosco convivem. E assim, envolvidos nesse amor, mais uma vez agradecemos ao Pai pela oportunidade da vida, por mais esse dia lindo que se iniciou, e que possamos seguir a nova semana com muita paz, harmonia, saúde e trabalhando no bem. Que assim seja, graças a Deus.